nunca tomou aquele banho, passou aquele desodorante, se arrumou toda, 30 minutos depois estava toda suada, desconfortável, desesperada porque estava fedendo? Hoje eu vou te mostrar como manter um glow up no verão ficando cheirosa, mas o glow up não vai ser só para o seu corpinho, vai ser também para as suas roupas de academia, principalmente se você transpira muito nesse calor de 40 graus, tá? Um sol para cada um, não é mesmo? Então vem comigo que eu vou te levar para o meu banheiro. Reaplicar o desodorante só piora. Para remover bem, use um óleo corporal ou um cleanse oil antes do sabonete. Também use o teu óleo corporal nas suas dobras, abaixo do seio, ali na região da virilha. Use e aplique o óleo. Você vai aplicar assim, ó. Porque o óleo ele vai dissolver todo o excesso de desodorante que tiver aqui. Também pode usar para fazer a depilação das suas. Como é que se chama essa parte das axilas? A parte mais bonita. Não se esqueça do principal, um bom banho. E se assim como eu, você sofre com a raiz oleosa, use um shampoo anti-caspas. Agora vamos para um dilema, se hidratar no verão. Eu deixei ele um pouquinho no freezer, porque ele vai ficar com uma textura refrescante e geladinha. Porque ninguém merece ficar com a pele toda esbranquiçada, toda ressecada. E ele tem uma textura que é própria para você deixar no freezer, eu diria. E se você quiser, você pode deixar ainda mais tempo. Mas ele fica tão geladinho. Meu Deus. Gosto de passar no cotovelo. Ele tem um cheirinho de manga com rosa. Passando no cotovelo, tu pode passar também no seu joelho. Muito importante hidratar. São partes que acabam dando uma certa ressecada. Como eu vou vestir um macacão, eu já vou te dar a dica de você passar um bom desodorante, tá? Faça o uso de desodorante, tá? Isso aqui é um vídeo basicão do basicão para você não ficar fedendo agora no verão, né? Porque ninguém merece. Já volto. Se você comprou um protetor solar e ele fica oleoso, fica meio peguento, faça o uso de um pó solto ou um pó compacto. Vai te dar mais confortável, você vai ficar mais confortável. E assim você também não vai precisar jogar o protetor solar fora, porque tu não achou o teu dinheiro no lixo, não é mesmo? E assim você consegue usar ele até ele acabar e fazendo uso dos dois juntos. Inclusive, para quem não gosta muito do aspecto da base, ou não gosta de usar uma base, te recomendo fazer o uso do pó solto, do pó compacto, porque ele dá uma certa corzinha, ele disfarça um pouco as nossas imperfeições que nós temos no rosto, tá? Se for o pó compacto, ele ainda vai te dar mais cobertura ainda, porque o pó solto e o pó compacto, eles têm essa pequena diferença, tá? Eu sempre, faz alguns anos, uns 2, 3 anos, que eu só tenho usado pó solto, tá? O que eu comecei a usar agora é o da Francine. Eu tava com 3 pós, eu tava com o pó da Francine, eu tava com o pó da Prelessa junto com a Catarina Hill, e eu ainda tenho o pó da LF Pro pra finalizar. Só que eu tô na dúvida se eu uso ele ou se eu uso o da LF Pro, e eu acho que eu vou usar ele. Porque ele, acho que eles são gramas diferentes, se eu não estiver enganada, tá? Um outro produto também que eu acabo usando bastante no verão são as brumas. As brumas, além de eu gostar de aplicá-las no rosto, eu também gosto de aplicá-las aqui nessa região do colo, ombro, porque elas vão absorver mais rápido, por elas serem mais líquidas, e grande parte das brumas tem a função de hidratar, o que já é uma vantagem, principalmente se você não gosta de ficar grudando, nada do tipo, sabe? Ainda mais agora que tá fazendo um calor, um sol para cada um, então, tá um sol aí para cada um. Jesus amado. 30 graus, 35 graus, Jesus! Logicamente, se você tiver a opção também de ficar no ar-condicionado, fique e aproveite.
Um outro tema também que eu abordei lá no Instagram da Bela Sucesso foi a diferença entre o Body Splash e o perfume. Muita gente acaba errando na dosagem do perfume agora nesse calor. O perfume ele tem que ser algo mais fresco, que você sabe que você tá cheirosa, mas ele também não pode ser uma coisa muito enjoativa, muito peguenta. Porque se você reparar, até o nosso paladar ele acaba mudando com esse calor. A gente prefere coisas mais frescas, a gente acaba consumindo mais fruta, manga, melancia, e é a mesma coisa com o nosso cheiro. Então use perfumes que são mais frescos, né, se você tiver, ou use body splash, porque essa é a principal diferença entre eles. Os body splash eles são mais leves, logicamente, também muda a fixação ali, né? Mas eles são mais leves, mais confortáveis para você usar após do banho, para você usar depois de um calosão, assim, de um calor de 40 graus, porque você ainda fica cheirosa, mas sem aquele cheirosa que acaba enjoando as pessoas que estão à sua volta. E como você pode reparar, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu falo, ou eu me arrumo, não é mesmo? Olha, eu tô com uma espinha bem aqui, ó. Que é um... Jesus, amado. Tá difícil de ela cicatrizar. Eu já usei o ácido que seca ela. Agora, ela entrou no processo que ela já estourou. Então, ela vai entrar no processo de cicatrização. E eu tenho uma outra teoria também sobre a maquiagem. Aquela vai mudando de assunto saco pra mala, né? Mas, eu vou passar essa teoria aqui pra você. Eu nem sempre eu uso bases que têm a função de ser protetor solar. Se você pega para estudar um pouquinho a história da maquiagem, um pouquinho de como as pessoas faziam essas pinturas antigamente, eram sempre numa questão de proteção, principalmente nessa região aqui, que teoricamente dava aquela protegida, digamos, do sol, assim, para não ficar muito marcado. Eu acredito que apesar de a base não ter, e eu posso estar falando uma grande loucura aqui, não ter o fator de protetor solar, eu sinto que quando eu tô com a base, eu sinto que meu rosto não queima, tá? Não sei se eu tô louca, mas como tu para estudar história, antigamente eles usavam as tinturas. Ah, enfim, daí tem que dar uma. Não lembro direito. Mas eles usavam bastante a tintura no rosto e tal. Até o chumbo do lápis de olho, assim, né? Hoje em dia ele faz mal. Mas naquela época eles usavam também como para proteger do sol. E eu acho que a base ela acaba dando aquela protegida, apesar de ela não ter o fator de protetor solar. Eu posso estar falando uma grande loucura. Continue, se você faz uso do protetor, faça uso. Mas sempre quando eu vou me maquiar, por exemplo, eu tô aqui com duas bases da Nina. Uma é a Daily Tint, que ela tem fator de protetor solar. E a outra é a Hydra Glow. E ela não tem. Então, eu vou na Daily Tint hoje, mas eu tenho a sensação de que acaba dando sim uma certa protegida. Evelyn, você tá bem louca. Tô bem louca. Talvez eu esteja mesmo. Talvez eu esteja falando uma grande bobeira, mas é isso. Faz parte da vida. Eu tenho gostado bastante dessa blindagem também para usar. Desde que eu comecei a usar esse hidratante aqui da Eudora, eu senti que a minha base ela tem durado mais, principalmente nesse calorzão. Às vezes, gente, não vai ter o que faça segurar a base, dependendo do que tu trabalha, dependendo do que tu faz no teu dia a dia. Não vai ter base, não vai ter nada que segure. Pode sim cuidar, fazer todo o trâmite certinho, mas às vezes não vai ter como fugir não, gente. Pra eu suar a minha testa, eu tenho que estar com o suor já nas costas. Eu começo a suar as minhas costas primeiro, e depois o suor, tudo vai se alastrando aqui pra chegar na minha testa. Tem dessas também. Eu gosto bastante das bases da Nina, só que ainda assim eu gosto de algo que tem mais cobertura. Eu ainda tenho algumas manchinhas de acne assim no meu rosto, então eu prefiro algo que ainda tenha um pouquinho mais de cobertura. Elas têm uma cobertura muito boa, dão uma boa uniformizada no rosto, só que eu ainda acabo preferindo base que tem um aspecto um pouquinho mais pesado.
Isso é uma preferência minha, né? Sei que a gente anda bem na fase pouca maquiagem e tal. Mas eu prefiro algo que tenha mais cobertura. Eu gosto bastante desse também aqui, ó. Desse corretivo, da Letícia de Paula. São muito bons. Se você reparar no processo da minha maquiagem, você vai ver que no meu nariz eu não vim com quantidade de produto. Eu vim sempre com um restinho de produto que já estava na base, para uniformizar essa vermelhidão que eu tenho aqui. Isso também é uma outra estratégia, uma outra dica, um outro truque para você que a sua base sempre sai no nariz. É evitar o excesso de produto ali. Principalmente se você já hidratou, já cuidou ali. Tem sempre com o restinho, porque isso vai fazer com que demore mais para sair e só fica que ela não tenha tanto excesso de produto ali. Isso vai evitar que ele abra, tá? Ai, sou apaixonada nesse contorno aqui, dessa paleta da Ruby Rose. Gente, o quanto sou apaixonada. Eu vou terminar aqui de me arrumar e quando eu voltar eu já volto com a dica das roupas. Do que você pode fazer no processo de lavagem ou quando elas vão pro cesto de roupa suja, tá? Principalmente para você que treina, tá? Que a gente sabe que quem treina acaba dando aquela... Fica aquele suorzinho, sabe? Vai dando aquela acumuladinha ali. Primeira parte para manter suas roupas sempre cheirosas e evitar aquele odor de suor impregne na roupa, sabe? Primeiro ponto é, se você treina assim como eu e você suou muito, não coloca a sua roupa direto no cesto de roupa suja ali junto com as outras. Deixa ela secar e depois você vai no varal, né? Deixa secar lá no varal. E depois você tira lá do varal e coloca para lavar de novo. Aí, para colocar para lavar, você tem duas opções. Você coloca direto lavar, junto com o lisoforme, ou você coloca de molho um tempinho ali e depois você coloca para lavar, tá? Tem gente que às vezes em roupas muito suadas acabam deixando de molho e tudo mais. Mas aí vai de você, tá? Eu vou te confessar, eu nem sempre deixo as roupas de molho, principalmente roupas pretas. Principalmente se essas roupas têm a tendência a soltar tinta, a desbotar e tudo mais, eu não coloco. Eu não deixo de molho, eu não gosto de deixar a roupa preta de molho. Uma porque, assim, a roupa preta ela desbota por diversos fatores, mas tem a questão do sol, diferente das roupas brancas. As roupas brancas você pode deixar no sol, que até facilita, às vezes, clarear alguma mancha que tem. E também para clarear as roupas brancas, você tem duas opções. Ou você usa o Vanish, que eu sou mais a favor do Vanish, que eu acho que ele funciona bem. Ou você faz uma mistura de bicarbonato, que tem pessoas que fazem e que dá super certo. Principalmente gente que mora em apartamento, eu sei que faz e clareia, né? Junto com a potência da água quente, tá? O bicarbonato diluído ali com água quente nas roupas brancas, ele vai clarear. E o Vanish ele também vai clarear, tá? E se você ainda quer que ela ainda fique mais clara ainda, eu sei, os antigos falam muito para deixar a roupa branca no sol que ela vai clarear. E eu sou a favor de deixar a roupa branca também, se você puder e tiver como, deixar no sol para clarear. Ela vai ficar mais clara, vai sumir aquela mancha que tem, principalmente manchas que eu sei que tem pessoas que acabam acumulando do Rexona. Sei que essas manchas com o Vanish na água quente, depois fazer o processo de lavagem normal e depois ir pro sol, eu sou muito a favor disso. Vai clarear. Pode fazer o teste que vai funcionar. Agora que eu já dei o parecer das roupas, de como eu faço e de como eu já vi também algumas outras pessoas fazendo, se você soa bastante, transpira bastante, ande sempre com alguma toalhinha para você ir secando o suor e tal. E tem certas profissões que a gente trabalha que não vai ter como evitar. Por exemplo, você tem que fazer o uso de um boné, daquele chapelão de palha para proteger de fato, porque
Esse sol das 10 até as 2 horas da tarde é o sol que mais torra a gente, que mais queima a gente. E a gente tem que se proteger de todas as formas possíveis. Usar um boné na cabeça, evitar também, se puder. Lógico que eu também fui pra praia, aproveitei, passei protetor solar, tentei me proteger das formas que dava. Mas não deixe de aproveitar, não deixe de ir pra praia, não deixe de fazer seus rolês. E não se esqueça, ande sempre com uma toalhinha. Aquelas toalhinhas que tem de academia, sabe? São muito boas, acho válido ter várias de preferência. Tome bastante água, tá? Em dias muito quentes, coma algo mais leve. Inclusive, gente, eu experimentei uma vez. Bastou uma vez para eu experimentar a salada Caesar. Esse vídeo tá sem pé nem cabeça, né? Tem hora que eu emendo assunto no outro, porque eu lembro que daí faz a conexão aqui. Mas, experimentei uma vez uma salada Caesar, gente, tão bom. Tão bom, tão bom. E assim, é alface, queijo ralado ou queijo, se você quiser picar. Um molho, que tem vários, que você pode fazer de iogurte, para quem é mais fitness. E um franguinho. Eu ainda colocaria milho. Eu sou muito a favor do milho. Nó. Milho. Meu Deus. Tem uma também que a minha mãe faz que é tipo um ceviche de manga. Não sei se é bem assim. Mas eu não sei se é um ceviche. Será que é? Não sei, só sei que tem uma salada que eu mostrei pra minha mãe e volta e meia, às vezes ela também faz, que ela já fez até. Vai cebola, vai aqueles temperinho verde, que a minha mãe gosta e usa bastante nas comidas. Vai também a manga, e depois tu cozinha um limão assim por cima. É muito bom, muito refrescante. Meu Deus, melancia nesse verão, geladinha, melão. Eu sou muito a favor das frutas, eu gosto de frutas. Pra mim, comer frutas não é o menor sacrifício. Como, gosto, aproveito. Eu tenho água na boca. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com uma amiga, de dizer aqui se você tem algum outro truque que você faz para se manter cheirosa nesse verão, além de ficar no ar-condicionado, aquelas. Um beijo e até a próxima!